Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos físicos da dinâmica na física, força, a definição de força, massa, referencial inicial, as leis de Newton e no final falar um pouco sobre força centrípeta ou resultante centrípeta, ok? Então vamos começar com as leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. E essa inércia, o que seria a inércia, né? É uma propriedade comum a todos os corpos materiais, mediante a qual eles tendem a manter o seu estado de movimento ou de repouso. Então, quando a primeira lei diz que quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo estará em repouso, se ele já estiver em repouso, ou ele ficará em movimento, se já estiver em movimento, retilíneo uniforme. Então, quando a resultante é nula, você tem dois estados, que a gente chama de estados de equilíbrio, o repouso e o movimento retilíneo uniforme, MRU, ok? Então a gente pode resumir esses dois estados de equilíbrio, o repouso. Aqui eu tenho o equilíbrio estático. O equilíbrio estático seria o repouso. O corpo está parado, a velocidade é igual a zero. E nesse estado de equilíbrio, por inércia, ele tenderá a ficar nesse estado, por inércia, e a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Então a força resultante, eu vou chamar de força resultante, a gente vai definir o que é força resultante depois, na segunda lei, mas a princípio a força resultante é a somatória das forças externas que atuam sobre o corpo. E essa somatória é uma soma vetorial, eu vou chamar de força resultante. Então, a força resultante sendo zero, você pode estar no estado de repouso e ele tenderá a ficar nesse estado, por inércia, a não ser que uma força externa atue sobre ele e modifique esse estado de equilíbrio. Então, você tem aqui o repouso, equilíbrio estático, e você também tem outra situação em que a força resultante é nula, né, segundo o texto da primeira lei de Newton, é o movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, quando o objeto estiver com um movimento retilíneo uniforme, e a gente sabe que a velocidade é constante nesse movimento, você tem um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Aqui a velocidade não é zero, né, no movimento retilíneo uniforme, existe a velocidade é constante, diferente de zero. E, novamente, como a velocidade é constante, a velocidade não varia, então nesse movimento o objeto não tem aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Como a velocidade não varia, não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme. E aí, como não tem aceleração, a força resultante também é nula, nesse caso dinâmico também. Então esses são os dois estados de equilíbrio. Lembrando, esses dois estados, eles são mantidos, né, esses estados, através da inércia, né, que é a propriedade dos corpos materiais. Então a inércia ela está relacionada intimamente com a massa do corpo. Então quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Tudo bem? Então você tem um objeto com grande massa, é mais difícil tirar ele do lugar, modificando seu estado de repouso. Do mesmo jeito, um objeto de grande massa, estando em movimento retilíneo uniforme, é mais difícil você modificar esse movimento, esse objeto tendo uma grande massa, porque a inércia é maior devido à grande massa desse objeto. Tudo bem? Mas um detalhe importante, a inércia, que fala a primeira lei de Newton, a inércia não é uma força. É muito comum no ensino médio e no dia a dia os alunos confundirem inércia com força. Inércia não é uma força, ok? Inércia é uma propriedade comum a todos os corpos materiais. Então todo corpo possui massa, possui inércia. Então a inércia, essa tendência de manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou MRU, não é força, tudo bem? É uma propriedade do corpo material. Muito bem. A gente tem dois exemplos de inércia no dia a dia que a gente poderia comentar. Por exemplo, quando você está dentro de um ônibus, né, e em movimento, o ônibus está em movimento, e de repente o motorista ele freia o ônibus.
ele desacelera o ônibus. O que acontece? Se você está parado dentro do ônibus, durante o movimento dele, quando o motorista freia, você tende a ir para frente, né? Você é lançado para frente. Por quê? Você está dentro do ônibus, o motorista freou o ônibus vai parando, vai desacelerando, mas você que estava dentro dele não tem o freio, né? Quem foi freio? O freio aconteceu, né? A desaceleração aconteceu com o ônibus, não com você. Então você tende a continuar em movimento. Então você é lançado para frente, tudo bem? E de uma maneira diferente, por exemplo, se você está parado dentro do ônibus e de repente o motorista acelera o ônibus, ele sai do lugar. E aí, como você estava parado, sentado dentro do ônibus, a tendência é você ser jogado para trás, tendendo a ficar no mesmo lugar, em repouso, enquanto que o ônibus acelera. Então agora você sofre um impulso, né? A tendência é você ir para trás. Agora, essa tendência de ir para trás ou para frente, se o ônibus acelera ou desacelera, essa tendência de movimento ou de repouso é inércia, não é nenhuma força, tudo bem? Então vamos lá. Falando de força resultante, que eu já havia falado, a gente vai definir aqui a segunda lei de Newton. Então a segunda lei de Newton define exatamente o que é força resultante. Então você imagina um corpo de massa M, tudo bem? E eu tenho N forças atuando sobre o corpo. Tem F1, F2, F3, F3, F4 e Fn. A enésima força atuando sobre o corpo. Então o que seria a força resultante? É quando você soma vetorialmente todas essas forças. Porque a gente vai definir logo em seguida, existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então aqui você tem uma força e a força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção, sentido e tem módulo, tem o valor dela. Então, como são grandezas vetoriais, quando você vai somar essas forças, vai ser uma soma vetorial. Aqui tem o símbolo da somatória na matemática, tudo bem? E essas forças são forças externas que atuam sobre o corpo. Então, a somatória das forças externas que atuam sobre o corpo, eu vou chamar de força resultante, tudo bem? E na segunda lei de Newton, ela fala o seguinte: a força resultante que atua sobre o corpo, ou seja, a somatória das forças que atuam sobre o corpo, forças externas, é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida. Então, na verdade, eu posso escrever a força resultante como sendo a massa do corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Ou seja, a força ela provoca a aceleração do corpo. Então, a força é um agente físico que provoca deformação do corpo. Se você imprime uma força num corpo, ele pode ser deformado, mudar de forma, ou ele pode acelerar também. Então a força ela provoca deformação e aceleração. Então toda vez que tiver aceleração é porque existe uma força resultante atuando, tudo bem? No mesmo sentido. Então força é igual a massa vezes aceleração. Ok? Feito isso, a gente pode, na graduação, existe uma fórmula da segunda lei de Newton que dá origem a essa aqui. Okay? Na verdade, a gente vai usar um momento linear. O momento linear, vou chamar de P, é a massa vezes a velocidade. No ensino médio, a gente aprende o momento linear não por P minúsculo, mas por Q. Assim, é um vetor, tudo bem? É a massa vezes a velocidade do corpo. Aqui, momento linear, é escrito dessa forma. É um vetor, tem componente, e um momento linear, ou quantidade de movimento linear, tudo bem? Escrito assim. E no ensino superior, a segunda lei de Newton é dada por uma derivada. É a derivada do momento linear no tempo. Quando o momento linear, ou a quantidade de movimento varia no tempo, isso é igual à força resultante. Então você escreve dessa forma assim. A derivada do momento linear no tempo é igual à força resultante, que a gente já conhece, né? A força resultante, que é a somatória das forças que atuam sobre o corpo, as forças externas. E aí, quando você substitui o momento linear P, né, por m vezes v, que é a velocidade, a massa é constante, então ela fica do lado da derivada da velocidade no tempo. E isso é igual à força resultante. Na forma diferencial, você tem a segunda lei de Newton. A massa vezes a derivada da velocidade no tempo é a aceleração. Então você tem a massa
vezes a aceleração, que é um vetor, é igual à força resultante. E dessa forma você tem a expressão da segunda lei de Newton, como é conhecida no ensino médio, ok? Então, mas o importante é que a gente consiga aplicar toda vez que você tiver um problema mecânico, um sistema para resolver, você pode aplicar a segunda lei de Newton e calcular a aceleração e encontrar, por exemplo, as equações da velocidade, a equação da posição nesse sistema, tendo a força resultante, ok? Muito bem, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. A toda ação, ou seja, toda vez que você empurra um objeto, a interação entre dois corpos, esse objeto empurra você com a mesma força, de mesma intensidade, só que sentido oposto, na mesma direção. Então você tem aqui o princípio da ação e reação, por exemplo, quando você empurra a parede, ao empurrar a parede, você tem a sua mão seria o primeiro corpo, e aqui a parede. Quando você empurra a parede, aqui seria a ação, está na parede, a força que você faz na parede, e a reação está na sua mão, é a reação da parede sobre sua mão. Então existe uma força de ação e reação. A gente pode chamar de forças do corpo, aqui a sua mão é o corpo A, e a parede é o corpo B. Então a gente pode chamar da força de A sobre B, está na parede, a força que você faz na parede, e a força da parede do corpo B sobre o corpo A, da parede sobre a sua mão, está na sua mão. Ou seja, as forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, e dessa forma elas não se anulam, nunca se anulam, porque justamente atuam em corpos diferentes. Então, o princípio da ação e reação, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto, ok? Então eu posso dizer que essas forças de ação e reação, elas têm o mesmo módulo, eu posso escrever dessa forma, a força de A sobre B tem o mesmo módulo da força de B sobre A. Mas esse sinal negativo significa que eles têm sentidos opostos, ok? Essa é o princípio da ação e reação, onde é importante o princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton. Por exemplo, quando você caminha, você empurra a superfície, o chão, para trás, e a superfície empurra você para frente. Então existe ação e reação ao caminhar, que é fundamental. Sem ação e reação você não poderia caminhar na superfície. Por exemplo, se você tem uma superfície muito lisa, por exemplo, de gelo, quando o atrito é muito pequeno, então você tem dificuldade em caminhar numa superfície que não tem atrito. Justamente porque o atrito com o gelo é muito pequeno, é muito fraco, essa força de atrito, então a ação e reação elas atuam, mas muito fracamente. E aí você tem dificuldade, você vai patinar no gelo, não vai conseguir se deslocar no gelo. Uma superfície que tem atrito fica mais fácil, ok? Então, o princípio da ação e reação está aqui. Uma coisa importante, é muito comum a gente entender o princípio da ação e reação, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas existe um exemplo interessante de colocar, que é o seguinte: você tem uma folha de papel de uma massa muito menor que a minha, né? Eu tenho uma massa maior, e se eu empurro essa folha de papel, por exemplo, será que a folha de papel me empurrou com a mesma força? Essa é a pergunta. Sim. Segundo o princípio da ação e reação, sim. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então a folha de papel que eu empurrei, ela me empurrou com a mesma força. No entanto, quem se deslocou foi a folha de papel, porque eu tenho uma massa maior, a minha inércia é maior, então, portanto, eu sofri menos essa reação. Enquanto que a folha de papel tem uma massa pequena, ela sofreu mais essa força. Apesar de serem iguais, forças de ação e reação são iguais, o papel sofreu mais porque tem massa menor. E aí ele se desloca e eu não. Tudo bem? Mas sim, quando você empurra uma folha de papel, ela também reage com a mesma força. Tudo bem? Ação e reação. Dito isso, a gente vai falar agora de dois conceitos importantes que às vezes são confundidos pelo aluno no dia a dia da mecânica, da dinâmica. Por exemplo, massa e peso. Então vamos tentar resumir isso aqui. Vou apagar essa parte. A massa e o peso são coisas diferentes. Já começa porque uma é uma grandeza escalar, a massa, e o peso é uma força, é uma grandeza vetorial. Então, vamos definir o que é massa e o que é peso.
Então, por exemplo, eu tenho a massa é mais medida no sistema internacional em quilogramas, tudo bem? Quilogramas. No sistema internacional. E é um escalar. A gente vai definir depois o que seria grandeza escalar e grandeza vetorial. Mas é um escalar. Então, a massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, né, que um corpo possui. Então, essa quantidade de matéria eu defino como sendo a massa de um corpo. E a massa, a gente pode colocar duas características importantes. A primeira característica da massa de um corpo, né, de um corpo material, é que a massa é a medida da inércia desse corpo. Né? Como a gente tinha falado de inércia, essa é a propriedade de manter seu estado de repouso de movimento retilíneo uniforme, a inércia. E aí, quando um corpo tem muita massa, ele tem mais inércia. Então, a massa não é a mesma coisa que inércia, mas a massa representa a medida da inércia. Então, a massa é a medida, se a gente quiser calcular algo correspondente à inércia do corpo, é a medida da inércia de um corpo. Ou seja, quanto mais massa um corpo tem, maior a sua inércia. Tudo bem? Muito bem. E outra segunda característica da massa importante é que ela é constante. A massa é constante. Porque a quantidade de matéria que um corpo tem, ela é constante. Né? Por exemplo, a sua massa aqui na Terra, medida em quilogramas, por exemplo, 60 quilos, ela é a mesma massa que você vai ter se você for para a Lua ou para qualquer outro planeta do sistema solar. A sua massa não vai mudar. Se você tem 60 quilos aqui na Terra, você vai ter 60 quilos na Lua e você vai ter 60 quilos em Júpiter, por exemplo. A massa não vai mudar. A não ser que durante o deslocamento para esse outro lugar, você engorde, você, né, adquira mais massa, engorde, e aí você vai ter uma massa maior. Mas, a princípio, se você só viajar para esse outro lugar no sistema solar, você vai ter a mesma massa. A massa é constante, tudo bem? Então, são duas características importantes. E a massa é um escalar. Tudo bem. Feito isso, a gente pode falar agora do peso. O peso é a força gravitacional que o planeta Terra, a Lua ou qualquer outro planeta atrai os corpos próximos à superfície desse planeta. Então é a força gravitacional. E a gente pode colocar aqui do lado, vamos colocar assim, peso. O peso, diferente da massa, é medido em newtons, ok? A gente coloca aqui, newtons, em homenagem a Isaac Newton. Então o peso é medido em newtons. Lembrando que a massa a gente mede numa balança, uma balança graduada para medir em quilogramas, você mede a massa numa balança. E o peso, que é medido em newtons, que é um vetor, peso é uma força, né? O vetor você mede num dinamômetro, num aparelho que mede, ele pode ter uma mola que está graduada em newtons e o dinamômetro mede o peso, diferente da balança que mede a massa, tudo bem? E a gente pode colocar algumas características do peso, já que é uma força, né? Então o peso é uma força, a força de ação da gravidade, né, do planeta sobre o corpo. Então o peso ele depende da gravidade local. Então, por exemplo, você calcula o peso assim, a massa vezes a gravidade local, a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade é diferente na Lua, em Júpiter ou em Marte, por exemplo, então o seu peso muda, a sua massa não. Porque o peso depende da gravidade do local, tudo bem? Outra importante característica do peso, já que é uma força, a força gravitacional, é que o peso é uma força, como é um vetor, ele aponta para o centro da Terra. Então, em qualquer lugar da superfície da Terra que você esteja, o seu peso é uma força que o planeta está exercendo sobre você, ele aponta para o centro da Terra. Tudo bem? Então, tem direção do centro da Terra. Vou colocar assim, aponta, tem a direção, né, para o centro da Terra. Ele varia com a gravidade do local. Então, resumindo, o peso é uma força, é um vetor, e varia com a gravidade. Então, o seu peso na Lua é diferente, porque a gravidade da Lua é diferente. Agora, a sua massa não. A sua massa é um escalar, ela é constante. A
sua massa é a mesma aqui na Terra ou na Lua, tudo bem? Não varia. Então, feito isso, essa diferenciação entre peso e massa, a gente pode falar de referencial inicial. Quando a gente está analisando o movimento, né, na dinâmica, por exemplo, ou na cinemática, a gente considera os referenciais iniciais. Por quê? É assim. O referencial inicial é aquele que vale a primeira lei de Newton, desse referencial. Ok, então o referencial inicial é um referencial em que, por exemplo, uma partícula que esteja no referencial inicial, se a resultante das forças que atuam sobre ela for nula, ou seja, a resultante é nula sobre essa partícula, então ela estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme nesse referencial. Ou seja, toda vez que a gente está trabalhando em dinâmica, na mecânica, a gente usa um referencial inicial. Ele estará obrigatoriamente em repouso ou em movimento retilíneo uniforme para analisar esse movimento. Ok? Então, feito isso, a gente pode fazer e comentar mais dois conceitos que eu já havia falado, que são quando uma grandeza é um escalar ou quando uma grandeza é um vetor. Né? Quando as grandezas são escalares ou quando elas são grandezas vetoriais. Por exemplo, então a gente pode resumir, deixa eu pegar aqui, e a gente pode dar exemplos de grandezas escalares e grandezas vetoriais na física. Então, primeiro, quando uma grandeza é um escalar ou quando uma grandeza é um vetor, você precisa definir essas grandezas, seja escalar ou seja vetorial. Quando você quer definir, um escalar é mais fácil. Então você tem aqui, por exemplo, uma grandeza escalar. Para defini-la, você precisa de um módulo, saber o valor dela. O módulo seria o valor da grandeza. Por exemplo, quilogramas. Eu tenho 90 quilogramas, então a minha massa é um escalar. Eu tenho um módulo dessa massa, o módulo é o valor, tudo bem? Eu preciso de uma unidade de medida, para medir essa grandeza. Eu tenho 90, que é o valor, meu módulo, a minha massa, né, 90 quilogramas. Quilogramas é a unidade de medida do sistema internacional, por exemplo. Então, unidade de medida. Então, se você fornece essas duas informações sobre esse escalar, ela está totalmente definida. Então, massa é um escalar porque basta você falar que você tem 90 quilogramas, todo mundo vai entender porque está definido a sua massa. Então, escala só precisa disso. O valor, o módulo e a unidade de medida. Tudo bem? Agora, quando uma grandeza é um vetor, é uma grandeza vetorial, por exemplo, a gente já tinha comentado sobre força. Força é uma grandeza vetorial. Você precisa fornecer também informações sobre direção e sentido da força, não apenas o valor, o módulo da força. Então, quando é uma grandeza vetorial, você precisa de, a princípio, 3 componentes importantes para definir essa grandeza vetorial. Lembra da força. Você precisa do módulo, ou seja, o valor da força, 60 newtons, por exemplo, é o valor de uma força. Você precisa também da direção. Como a gente viu, o peso é uma força, que é uma grandeza vetorial, que aponta para o centro da Terra. Então você tem a direção do peso e tem o sentido do peso, né, para o centro da Terra. Você precisa da direção e sentido. E uma unidade de medida também. O peso, por exemplo, que é uma força, é medida em newtons. Toda força é medida em newtons, por exemplo, no sistema internacional. Então, newtons é a unidade de medida. Tudo bem? Unidade de medida. Então, essa é a diferença básica entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Um escalar basta o módulo e a unidade. Em uma grandeza vetorial você precisa do módulo, a direção e o sentido e a unidade de medida. Tudo bem? Então vamos ter exemplos de cada uma delas. Por exemplo, como eu tinha falado, a massa é uma grandeza escalar. Basta o valor da massa. Então você pode colocar aqui como exemplo a massa do corpo. Você pode colocar energia, na física também. Energia é uma grandeza escalar. Basta saber o valor da energia, por exemplo, 60 joules de energia, por exemplo, energia cinética. Então, 60 joules é o valor do módulo e a unidade de medida dessa energia escalar. Trabalho, na física também, força vezes o deslocamento. Então, trabalho
escalar. Basta a unidade e o valor no módulo dessa quantidade. Trabalho, temperatura também. Temperatura, por exemplo, a temperatura do dia é 40 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida, 40 é o módulo da temperatura. Então, temperatura é uma unidade, é uma grandeza escalar. Temperatura. Então, são exemplos de grandezas escalares. E grandezas vetoriais. Vamos dar exemplos aqui. Grandezas que precisam de direção e sentido, por exemplo, né? Força. A gente falou aqui ainda agora sobre momento linear. O momento linear é a quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade. Então, o momento linear ou quantidade de movimento, momento linear, são grandezas vetoriais. Precisa da direção e o sentido também. Você tem aqui campo magnético, e campo elétrico, por exemplo, são grandezas vetoriais. Você tem um vetor campo elétrico, tudo bem? E aqui são exemplos aqui que a gente pode mencionar, tudo bem? Então, a gente em seguida vai falar sobre uma força específica, uma força importante na dinâmica, que é a força centrípeta. Na verdade, ela não existe por si só, então, na verdade, é melhor você falar resultante centrípeta. Porque a resultante centrípeta, na verdade, é a soma das forças que atuam e que apontam para o centro da trajetória curvilínea, para a trajetória circular, por exemplo. Então, toda vez que um objeto está descrevendo uma trajetória circular, existe uma resultante centrípeta para que isso ocorra, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer um pequeno experimento aqui, em que eu vou colocar um objeto de uma certa massa aqui nessa plataforma e vou colocar aqui em cima, vou girar e durante o giro a gente vai perceber alguma coisa diferente. Então, tudo bem? Então, girando aqui. Agora eu vou parar. E durante a rotação, esse objeto não caiu, né? Existe aqui uma força de contato com a superfície, o objeto, é a reação da superfície, que é a força normal, é a reação da superfície sobre o objeto. Então essa força normal é a resultante centrípeta. Tá? A gente vai definir, vai dar um exemplo da força gravitacional em seguida, tudo bem? Então esse experimento de rotação, em que você fala da força centrípeta. É uma força resultante da ponta para o centro do sistema, tudo bem? Atuando sobre o corpo. Ok, agora resolvendo um problema de força centrípeta, eu vou resolver usando esta centrípeta, a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. A gente conhece as leis de Kepler, a primeira lei é a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o Sol ocupando um dos focos dessa elipse, trajetória elíptica. A segunda lei é a lei das áreas, né? Os planetas varrem áreas iguais, intervalos de tempos iguais em torno do Sol. E a terceira lei é a lei dos períodos. A gente vai provar que o quadrado do período de revolução dos planetas é diretamente proporcional ao cubo do raio médio, que seria a distância entre o planeta e o Sol, né? O centro desses dois objetos que descreve essa órbita elíptica. Então, para fazer isso, vou lembrar a velocidade linear. Imaginemos aqui o Sol, de massa m, e um planeta fazendo a órbita elíptica em torno do Sol. Só que essa órbita aqui a gente vai considerar praticamente circular, para efeito de cálculo. Tudo bem? Aqui você tem um planeta de massa m, que pode ser a Terra e o Sol. Existe uma força central aqui, que é a força que seria a resistência centrípeta, que é a força gravitacional. Né? A força gravitacional, vamos colocar ela aqui. A força gravitacional é a constante da gravitação, a massa do planeta maior vezes a massa, o produto das massas dos dois corpos, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, essa força resultante centrípeta, no caso aqui, é a força gravitacional. E aí eu posso fazer o seguinte, a força centrípeta, a fórmula, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa é a expressão da força centrípeta. A força centrípeta, portanto, eu posso escrever massa. A aceleração centrípeta é a velocidade linear. Velocidade linear
ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a força centrípeta. Como a nossa resultante centrípeta é a força gravitacional, que está apontando para o centro, então eu posso dizer que a força centrípeta é a força gravitacional, nesse caso aqui. Então, igualando as fórmulas da força gravitacional com a expressão da força centrípeta, eu posso calcular, por exemplo, o período de revolução do planeta em função do raio médio dessa órbita. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, e a força gravitacional é a constante da gravitação. Essa constante, eu vou usar o valor, mas só para lembrar, é 6,67 vezes 10 a menos 11, é o valor dessa constante da gravitação universal. A massa do Sol vezes a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu posso cortar o R. Então vai ficar I a massa, aqui vai ficar V ao quadrado, velocidade linear, Gm sobre R. Vamos lembrar que existe a velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio da curva. Então eu vou substituir bem aqui. Então a velocidade linear vezes o raio. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Isso aqui é o quadrado. É igual a G, massa do Sol, e o raio. Muito bem. Elevando ao quadrado, essa parte aqui, velocidade angular ao quadrado, o R é essa distância aqui, ao quadrado, é igual a Gm sobre R. Aqui eu posso multiplicar cruzando, aí eu tenho essa expressão. Velocidade angular ao quadrado, R ao cubo, é igual a Gm. Eu vou apagar esse lado, né? A gente vai usar a velocidade angular aqui, que é 2π sobre o período de revolução, tudo bem? Então vou apagar. Então, a partir dali, eu vou colocar assim, velocidade angular ao quadrado. E se o raio é o cubo, eu vou passar dividindo, então vai ficar Gm, massa do Sol, constante da gravitação, raio cubo aqui. Lembrando que a velocidade angular é 2π sobre o período, está ao quadrado, eu posso fazer assim, ok, daqui passa para cá, Gm, massa do Sol, R ao cubo. Esse raio, lembrando que a distância entre o Sol e o planeta, eu vou chamar de raio médio. Vou deixar aqui raio médio. Esse raio médio, considerando que é uma órbita elíptica, você tem a distância do periélio e do afélio, você soma e divide por 2. É a média aritmética dessas distâncias, do periélio e do afélio. E aí você tem o raio médio, tudo bem? Aqui o quadrado vai ficar 4π ao quadrado e o período ao quadrado. Gm sobre R ao cubo. Multiplicando essas expressões, a gente pode fazer a seguinte conta, multiplicando assim, ó, cruzando, período ao quadrado vezes Gm. Eu vou passar dividindo o período ao quadrado pelo raio ao cubo e essas constantes para o outro lado. E aí, finalmente, a gente vai obter aqui assim, o raio ao cubo, o período eu vou passar dividindo, esse período aqui passa dividindo para cá, então isso aqui vai ficar Gm, e esse termo aqui constante vai passar dividindo para lá, 4π ao quadrado. Essa, na verdade, que eu queria mostrar, é a constante de Kepler. Essa aqui é a constante de Kepler. Ou seja, eu escrevo a terceira lei de Kepler dessa forma. Constante de
chamar de constante de Kepler. Ou seja, para qualquer objeto, na verdade qualquer planeta no sistema solar, você pode considerar numa órbita elíptica que o raio médio ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, é igual a uma constante. Isso significa que a gente pode descrever a terceira lei, a lei dos períodos, como o quadrado do período de revolução dos planetas é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Tudo bem? Então aqui está provado a partir da consideração de força centrípeta, a força que aponta para o centro. Tudo certo? Em outras questões de mecânica, a gente tem, por exemplo, quando um objeto faz uma curva, imagina aqui um fio que segura um objeto na extremidade. Aqui eu tenho um fio, portanto eu tenho uma tração. No caso aqui a resultante centrípeta, vou chamar de resultante centrípeta, é a própria tração. Quando você tem um fio segurando um objeto que gira, rotaciona. Quando você tem um carro fazendo uma curva, por exemplo, você tem um carro fazendo uma determinada curva, você tem o atrito na pista, então a força de atrito seria a resultante centrípeta. No caso aqui, a resultante centrípeta é a força de atrito. Quando essa pista é sobrelevada, ela tem uma inclinação, a pista, é uma componente da normal que atua no carro, que é uma resultante centrípeta. Tudo bem? A gente tem várias situações em que existe uma força apontando para o centro, e essa força será a resultante centrípeta. Então, em outro momento a gente vai fazer alguns exercícios aplicando tudo isso que a gente viu até aqui. Tudo bem?